Olá, pessoal. Estamos iniciando agora o capítulo 3 do nosso tema Estrutura Tarifária da Transmissão. Esse capítulo a gente vai abordar principais relações contratuais, lembrando que na contextualização a gente já viu um pouquinho sobre essas relações contratuais, a gente vai explorar um pouco mais, tá? E já trazendo um conceito que a gente viu no capítulo 2, né? Foi a classificação de rede, e vocês vão ver que a classificação de redes tem uma grande importância aí nessas relações contratuais. Aqui é só o nosso caminho, né, na estrutura tarifária. A gente já passou pela contextualização, como eu falei, classificação de rede, e agora vamos explorar um pouquinho mais as questões das relações comerciais, tá? Que são lastreadas por essas relações contratuais. Então aqui a gente traz, num único gráfico, toda aquela parte que a gente viu separado de classificação de rede. Isso aqui, né, é claro, é uma tentativa de exemplificar todo o nosso modelo, né, nosso setor de transmissão, uma única figura. O que é importante aqui a gente entender? Que a contratação pela parte do usuário, ele, né, vai ter que remunerar aquelas instalações que ele usa, as exclusivas e as que ele usa eventualmente de bem de uso comum. Então, a gente costuma dizer, e isso aqui é claro que a gente pode ter algumas exceções, mas a gente costuma classificar e dizer que esses usuários prioritariamente terão pelo menos dois tipos de contrato. Um de conexão, que é para remunerar especificamente a conexão desse usuário à rede, e o contrato de uso, onde esse contrato de uso ele vai depender do ambiente tarifário onde o usuário está se conectando. Então, é como se houvesse uma linha imaginária aqui no barramento de baixo já do transformador de fronteira, uma linha imaginária onde tem a separação do ambiente de distribuição com o ambiente de transmissão, onde essa relação aqui, né, nessa fronteira imaginária entre o ambiente de transmissão e distribuição sempre se dará entre a transmissora e a distribuidora. Isso é bem importante para a gente entender, em função de onde está se conectando aquele usuário, que tipo de contratação de uso ele vai ter que fazer, né? Então, vai depender do ambiente tarifário onde ele está se conectando. Já o de conexão é um contrato onde está lastreando uma relação ali de conexão exclusiva no ponto entre as redes. Então, só a título de exemplo, um gerador conectado à rede básica, ele vai fazer um contrato de conexão de transmissão, o famoso CCT, com a transmissora onde ele está se conectando, né, para remunerar e ter a relação comercial dessa conexão exclusiva. A gente vê que esse gerador que está nessa rede, se conectando à rede básica, está aqui em ambiente de transmissão. Então, ele vai fazer um contrato de uso do sistema de transmissão, o CUST. Então, a gente na próxima figura vai abordar alguns exemplos de conexão de usuários e seus respectivos contratos, tanto de uso como de conexão. Então, voltando lá, né, o ONS faz com as transmissoras o CPST, né, que é o contrato onde as transmissoras estão disponibilizando os seus equipamentos. Eventualmente, a distribuidora, né, conectada ali na transmissão, né, naquela fronteira entre o ambiente de transmissão e de distribuição, né, vai ter equipamentos exclusivos, né, para atender essa distribuidora. Ela vai fazer com a transmissora onde está se conectando um CCT. Nesse ambiente onde a distribuidora se conecta ali na fronteira com um ambiente de transmissão, ela vai fazer um contrato de uso do sistema de transmissão, um CUST. O gerador na rede básica foi o exemplo que eu fiz ali para vocês, né, no slide anterior. Conectou ali a transmissora, fez um contrato de conexão, um CCT, e está no ambiente da transmissão, vai fazer um CUST.
O consumidor na rede básica é um exemplo muito parecido com o do gerador. Está se conectando, tem uma conexão física ali com aquela transmissora, um CCT, está no ambiente de transmissão, vai fazer um CUST. O consumidor fora da rede básica, ele, se conectar à distribuidora, vai fazer, né, um CUSD, né, porque está no ambiente da distribuidora, e um CCD, porque está acessando a uma instalação da distribuidora. Gerador fora da rede básica, também acessando a distribuidora, né, vai fazer um CCD e vai fazer um contrato de uso do sistema de distribuição. Aqui, como eu falei, temos algumas exceções. O gerador que é despachado centralizadamente, ele tem essa característica de que tem que ter uma relação com o ONS, né? Como a gente sempre falou, as relações hoje, pelo nosso modelo, são lastreadas por contrato. Então, ele tem um contrato de uso do sistema de transmissão, mas não tem fins comerciais, né? É só para uma relação do ONS, já que o ONS vai fazer o despacho centralizado desse usuário. Então, nesse caso, ele até tem mais de um contrato de uso, mas para fins de remuneração e fins comerciais, esse contrato de transmissão não tem esse fim. Então, a gente deixa aqui para vocês a resolução 666, né, que fala sobre a contratação, e realmente o módulo 15 dos procedimentos de rede, todos os seus submódulos que vão versar também sobre a contratação. E é claro que a gente, num próximo vídeo, vai exercitar um pouquinho esse tipo de contratação. E aí com os dois olhares, né? O olhar da transmissora, né? Porque ela também tem a questão contratual, né? Ali o CPST, os CCTs, né? Tanto quanto o olhar do usuário, que vai ter que fazer o contrato de uso e o contrato de conexão com a transmissora. Então, a gente sabe que ainda tem alguns temas específicos sobre essa questão da contratação, mas isso é uma dica para vocês, mais genérica, para estudar algum tipo de conexão, que tipos de contrato aquele usuário tem que realizar. Então, apenas uma dica, e espero que gostem dessa dica, e a gente exercita daqui a pouco um pouquinho mais sobre essa questão contratual.